Estamos no quadro de uma candidatura presidencial que nos convida a debater. Todos conhecem a minha filiação partidária e até as minhas funções da direção nacional do Partido Socialista até há relativamente pouco tempo, até há um ano, com o Dr. António José Seguro. E eu penso que as eleições presidenciais tornaram-se um grande desafio para os portugueses, mas particularmente para a esquerda portuguesa. E esta ideia de nós termos várias candidaturas, eu queria deixar esta ponta, várias candidaturas que se apresentam no espectro da esquerda e do centro-esquerda, eu penso que é muito positivo para que a própria esquerda possa refletir, ter vários candidatos e construir uma solução que provavelmente pode ser uma solução de segunda volta, que seja ganhadora, e fazer para a esquerda da primeira volta umas autênticas primárias daquilo que são as nossas propostas à esquerda. Deixando este preâmbulo mais político e indo à questão do tema. A grande questão que os partidos políticos enfrentaram, e em particular o Partido Socialista, que eu faço parte do Gabinete de Estudos, a direção do Gabinete de Estudos, era neste momento tomar duas ou três grandes opções, algumas delas assumidas politicamente e sem grande alteração, mas que envolvem, num futuro próximo, grandes desafios. A primeira pergunta que hoje parece estar muito na ordem do dia é saber se os partidos políticos assumem à partida que a presença de Portugal no euro é irrevogável. Hoje é um dia particularmente importante para sublinhar a palavra irrevogável. Há 2 anos que ela passou a ter outro conteúdo, mas se, de alguma forma, essa presença de Portugal no euro é assumida coletivamente também com as suas consequências. Segundo, dentro daquilo que é o quadro institucional do euro e do conjunto de obrigações que tem o euro, que margem de política económica e orçamental, vamos pôr as questões assim, é que o país tem para desenvolver política autónoma que permita duas coisas: cumprir esses requisitos e, ao mesmo tempo, apresentar um programa de desenvolvimento do país. Terceira questão essencial é, assumindo ou não o euro e assumindo a existência dessa possível margem de autonomia de política económica e orçamental, como é que constrói um programa com essa margem, com as prioridades políticas que é possível tomar com essa margem na área da educação, da segurança social e por aí. Portanto, são estas 3 questões com um horizonte temporal de uma legislatura que a grande maioria dos partidos políticos foi pondo em cima da mesa ou tem vindo a pôr. Nós, em alguns casos, não temos verdadeiramente programas ainda, expectativamente alguns, em particular a coligação, poderá apresentar mais tarde. Outros partidos têm mais linhas gerais. O Partido Socialista apresentou 2 documentos, o chamado Cenário Macroeconómico e o programa que foi aprovado na Convenção. A estas 3 perguntas, a estas 3 questões, eu tenho a minha própria aproximação. E a aproximação em função daquilo que são os objetivos fundamentais para aquilo que é a vida em sociedade e para o país que eu quero. Para o país que eu não falo aqui em nome do Partido Socialista, mas o país que eu quero e o país que eu ambiciono para mim e para o conjunto da sociedade portuguesa. Primeiro, eu quero um país onde as pessoas possam viver. Onde se possa viver. Onde se possa ter realização pessoal e profissional. E a realização pessoal e profissional passa essencialmente por poder viver aqui. E por ter, acima de tudo, um aspecto central, que é emprego de qualidade. Ter emprego e ter emprego de qualidade. Quando eu digo emprego de qualidade, não estou a falar sequer de emprego com uma determinada qualidade contratual. Eu estou a falar de emprego, que é emprego mais baseado em conhecimento, mais baseado em competências, mais baseado em saberes e em saberes fazer, mais distinto e também melhor remunerado. Esse país é um país que, apesar de tudo, Portugal foi, com muitos erros, ou com alguns erros, pelo menos, foi construindo
desde o 25 de Abril, em particular desde a adesão à União Europeia, às comunidades europeias e mais tarde à União Europeia. É um país mais qualificado nas suas pessoas e no seu território. Mas a verdadeira concretização desta qualificação, deste potencial de pessoas e território, é melhores empregos mais qualificados e também mais bem remunerados. E nós não vamos conseguir ter empregos mais qualificados e melhor remunerados, na minha opinião, fazendo esta progressão se o país tomar, em alguma circunstância, uma decisão de saída da zona económica, da zona monetária do euro. A pertença ao euro é, para mim, uma âncora fundamental da decisão política e é uma âncora fundamental do caminho a trilhar. Não acredito que Portugal possa ser o país que eu gostaria que fosse se Portugal, numa determinada circunstância, tomasse uma decisão de não, na minha primeira questão, sair do euro. Tomada esta decisão de que a pertença no euro ou a pertença ao euro é um aspecto crucial, e há partidos, evidentemente, que podem tomar outras opções, ou tomaram outras opções. Não foi o caso do PS e não é seguramente o caso da coligação. Segundo, a questão da margem financeira e orçamental num quadro fortemente restritivo do Tratado Orçamental, estando Portugal à saída de um resgate e tendo finanças públicas fortemente muito débeis e um rácio de dívida pública que atinge os 130%, nós podemos depois discutir, o rácio líquido anda à volta dos 120%, mas de qualquer maneira é um rácio muitíssimo elevado, com uma dívida pública elevada e com a necessidade de ter um saldo primário muito substitutivo, porque os juros pagos são, toda a gente faz a equivalência, os juros que Portugal paga são equivalentes à despesa que Portugal tem com o Serviço Nacional de Saúde nestas circunstâncias. Portanto, que margem orçamental é que é possível, estando os portugueses muito fustigados? Ora, o exercício que se procura fazer é um exercício de perguntar se Portugal pode cumprir aquilo que são os requisitos do Tratado Orçamental, particularmente na dimensão déficit. A dimensão dívida, eu tenho aí algumas nuances sobre os objetivos de dívida que constam do Tratado Orçamental e de redução paulatina de dívida. Isso é uma questão que podemos discutir mais tarde, não vou entrar agora nessa discussão em concreto sobre a dívida e sobre os objetivos de redução de dívida que estão no Tratado. Agora, a questão é assim, que margem é que Portugal tem? E que margem é que Portugal tem combinando um conjunto, a partir daí podendo combinar um conjunto de políticas, que foi a minha primeira. Ora, neste momento, entre aqueles que consideram que renegociar a dívida é uma questão central. E, portanto, aí eu penso que a dívida, renegociar a dívida e colocar a renegociação da dívida à cabeça do problema é uma boa forma de começar a discutir a presença de Portugal no euro e, infelizmente, é isso que está a ver na Grécia. E, infelizmente, é isso que está a ver na Grécia. Quem quiser colocar a dívida à cabeça da discussão, começa a discutir perante os instrumentos da União Europeia, perante as instituições, começa a discutir essa questão. E, portanto, perante a margem que nós temos, o que nós sabemos é que Portugal tem um determinado déficit nominal, não vou entrar aqui na discussão do déficit estrutural e de outras questões, mas tem um determinado déficit, e que, para a perspectiva de uma legislatura, com os recursos que tem, deve chegar ao fim da legislatura com finanças públicas claramente abaixo, com déficit claramente abaixo dos 3%, e deve inverter, Portugal tem que inverter a tendência do rácio de dívida. Portugal tem que, pelo menos aí, inverter a tendência de aumento do peso da dívida no produto. Esta é, perante as grandes opções políticas do país que queremos construir, as opções fundamentais do PS e eu creio que em grande medida também da comunicação. Agora, a partir daqui há os instrumentos de política que estão disponíveis. E são esses que, em particular no caso do Partido Socialista,
nós começámos, ou procurou começar-se a construir. A ideia de que apesar destas restrições e destes objetivos políticos, para aquele país que cria emprego qualificado, e para criar emprego qualificado nós precisamos de empresas qualificadas, competitivas, que sejam capazes de ter um grau de abertura elevado, de estar abertas ao processo de exportação, de internacionalização, que é um assunto que me é muito caro. Nós temos, e foi isso que procurámos construir, e foi isso que se foi procurando construir, um conjunto de políticas públicas que permitisse, dentro dessa margem, mostrar ao país, ou apresentar ao país uma alternativa política, sendo que a coligação e os outros partidos à esquerda, naturalmente, e os outros partidos em geral, não apenas os partidos que estão com a apresentação parlamentar. E aí, a questão central é como ter mais emprego, como atingir os objetivos de emprego, como gerar receitas fiscais, com que carga fiscal, que suportem financiamento da segurança social, em particular do sistema de pensões, mas também dos outros, daquilo que são as prestações sociais, de outra natureza, o Serviço Nacional de Saúde, uma educação de qualidade, e essas são as questões do tempo. Que margem é que nós temos? Ora, aquilo que nós fomos construindo, ou aquilo que se procurou construir, é, a partir daí, com a margem orçamental resultante de um alisamento, de uma tendência de redução do déficit e de redução do peso da dívida no produto, quais foram as políticas? E aí a opção do Partido Socialista foi evidente, e aí é sobre essa que obviamente tem mais conhecimento, que é evidente, mantendo um equilíbrio da balança externa, da balança de bens e serviços, em particular da balança de bens e serviços, com esta trajetória de redução de déficit e de dívida, construir todos os instrumentos que permitissem, por um lado, ir repondo rendimento que criasse emprego, instrumentos de apoio às empresas que permitissem que elas criassem emprego também em função da procura externa e em função de responder à procura externa e aumentar o grau de abertura da economia portuguesa. E terceiro, ver se no equilíbrio entre receitas e despesas nós conseguíamos naturalmente fazer aquilo que eu já disse, o objetivo de redução de déficit e de peso da dívida. E é por isso que as alternativas que se propõem neste momento têm, ou o Partido Socialista em particular, que parece ter uma perspectiva, não consigo fugir à palavra, um bocadinho mais agressiva de devolução de rendimentos, nominais, neste caso os salários em particular, da função pública, mais rápido do que aquilo que é a proposta dos partidos que estão neste momento no governo. Segundo, se conseguimos ter, do lado das pensões, do complemento solidário para idosos, do rendimento mínimo, do rendimento social de inserção, se conseguimos repor alguns mínimos sociais que foram cortados em 2012 e 2013, se somos capazes de alterar, quer na educação, quer na educação em particular, naquilo que é diminuir a retenção, aumentar os níveis de qualificação também dos adultos, que é um elemento fundamental para concorrer, é um elemento fundamental para dar esperança de vida também às pessoas e novas oportunidades de emprego. E, em grande medida, se com isto nós conseguimos criar emprego, reduzir fortemente o desemprego, aumentar as receitas da segurança social, diminuir a despesa da segurança social em algumas prestações, chegar ao fim da legislatura, primeiro, com menos déficit, com uma segurança social mais equilibrada, com mais emprego e com uma economia mais aberta ao exterior, com empregos mais qualificados e com mais qualidade, com relações contratuais também elas com mais qualidade, que é um dos objetivos. Esta é uma trajetória. E esta é uma trajetória que é proposta pelo PS no essencial e que a coligação, em alguns aspectos, que esperemos, vamos ver, mas que a coligação tem algumas divergências no essencial. Divergência fundamental na aproximação à segurança social e às pensões. Parece-me evidente que a aproximação é diferente. E eu continuo a ter muitas dúvidas, muitíssimas dúvidas, de como é que
em particular a coligação, vai conseguir, com o atual quadro, e eu já não falo das alterações que podem ser suscitadas pela questão grega, mas com o atual quadro e com aquilo que apresentou no Plano Nacional de Reformas, como é que a coligação, que tem no seu plano mais juros, ou seja, maior despesa de juros, e que mantém os mesmos objetivos. Eu gostava de dizer isto. Os objetivos de criação de emprego do Plano Nacional de Reformas e dos documentos do Partido Socialista são exatamente os mesmos. Exatamente os mesmos. Chegar a 2020, um ano depois do término da próxima legislatura, em princípio, com 75% de taxa de emprego. Significa, a partir de 2014, que o país é capaz de gerar até 2020, mais ou menos, entre 250 mil, tenho que terminar já 250 mil, perdemos aqui com os menos, 250 mil a 300 mil postos de trabalho. É isto que está nos dois documentos. 250 mil a 300 mil novos postos de trabalho. E por isso, eu tenho as maiores dúvidas. Termino só com 30 segundos, já me avisaram que o tempo expirou. Para dizer o seguinte, o Henrique já está aqui, porque já passei 30 segundos só para dizer o seguinte. Eu não analisei a saída do euro. Não sou extremista. Não é extremista. Bom. Também não me diga que achou que ia falar agora dos extremistas. Eu não analisei deliberadamente, até porque não tenho tempo, as consequências da outra alternativa. Ou seja, viram que metodologicamente disse, ficamos no euro, cumprimos o tratado orçamental no limite na questão do déficit e a questão da dívida pula mais, e a partir dessa margem construímos um caminho. Mas não analisei a outra alternativa, que é colocarmos a dívida como a questão central e a presença no euro também como a questão central. Mas se quisermos fazer essa discussão, estou fazendo essa discussão antes. Ok? E eu, que não assinei o Manifesto dos 74, agora aviso, não assinei o Manifesto dos 74, apesar de concordar com 90% do que está lá escrito, mas não assinei, também não estava em condições na altura de o assinar, institucionais, acho que é um erro perante a circunstância da União Europeia e de como está a União Europeia e as instituições, nós começámos por negociar o futuro do país a partir da questão da dívida. Porque eu penso que quem começar a construir isso, a partir daí começa no sítio errado. E termino já aqui. Vamos já.